vai trazer a palavra desta noite, Senhor Jesus. Pai, faz com que a gente ouça bem, leve-nos para casa, Jesus, com nossos corações cheios da Tua graça, compreendidos da Tua palavra, Jesus. É o que eu te peço e já te agradeço, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu só arrumar aqui essa decoração. Amém. Saúde os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Muita responsabilidade e temor, né? Trazer assim a palavra, mas graças a Deus que o Senhor ele tem falado conosco, porque a sua palavra é viva e é eficaz e ele não nos desampara. A palavra dele é o nosso alimento, tem sido nosso sustento. E hoje eu vou compartilhar com os irmãos a história de uma mãe, porque por ser um dia especial, né, que é comemorado pelo Dia das Mães, eu vou falar sobre o que ela passou e o que aconteceu com ela gerou uma grande bênção, certo? A perda que ela teve gerou uma grande bênção. E os Salmos, o versículo que eu realmente gostaria de introduzir está em Romanos 8, 28, que é justamente o que a gente acabou de cantar aqui, né, de louvar, declarar esse salmo sobre a bondade do Senhor, sobre o amor dele para com a nossa vida. É Romanos capítulo 8. Eu falei salmo, foi, gente? Pois é, Romanos capítulo 8. Desculpa aí. Romanos capítulo 8, versículo 28. Esse é o primeiro texto que eu gostaria de compartilhar. E se os irmãos quiserem ficar em pé, né, em reverência à palavra do Senhor. Diz assim: sabemos, todos encontraram, amém? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí você pode ir para o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Continua falando conosco nessa noite, Senhor. Que nós possamos reconhecer o Teu amor, o Teu cuidado todos os dias sobre a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam o Senhor Jesus? Aleluia. Amém. Glória a Deus. E eu vou falar aqui da vida de uma mãe que ela sofreu muito, porque ela teve uma perda muito grande. E ela ficou até amargurada com isso. Ela declarou nas suas palavras. Mas ela não imaginava que essa perda, essa grande perda que ela teve, ia gerar uma grande bênção. E essa grande bênção é que Deus estava ali construindo o caminho para a salvação. Toda a palavra de Deus, nós temos ouvido e aprendido que toda a palavra de Deus, desde o Gênesis, ela vai apontar para quem?
para Cristo. Então nós precisamos encontrar Cristo em toda a Escritura. Ele é a nossa salvação. Então toda a mensagem do Antigo Testamento, da história de Deus que ele deixou registrada, foi para um propósito, para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou todos os povos, todas as tribos, todas as nações, né? E eu gostaria que você abrisse aí no livro de Ruth, porque a mãe que nós vamos meditar sobre ela nessa noite. Deu quanto tempo, gente? 40 minutos, né? A mãe que o Senhor falou, assim, ministrou comigo, no meu coração, foi Noemi. Ela foi uma grande mãe e uma grande serva de Deus. Assim como nós temos aqui na nossa igreja mães, servas do Senhor, que geraram não só os seus filhos do ventre, né? Mas filhos espirituais e filhos que são aqueles que casam com os seus filhos, né? Filhos ou filhas. Então, Noemi aqui, para quem eu vou ler rapidamente, para quem não conhece, é importante a gente esclarecer esse momento aqui que aconteceu, foi na época dos juízes, né, onde não havia reis ainda. E o povo era lá governado por juízes, levantado por Deus, e é naquela época que o povo se voltava para adorar outros deuses, né? Eles esqueciam do Senhor. Depois que Josué morre ali, eles esqueciam do Senhor e eles se voltavam para os deuses de outras nações. Deuses que são apenas ídolos, não passam de ídolos, que não podiam fazer nada por eles. Então eles se esqueciam do poder do grande Deus. E aí nesse período, eu não pesquisei qual foi o período de qual juiz, mas Ruth, capítulo 1, já começa dizendo: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu para habitar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus dois filhos. Chamava-se este homem Elimeleque e sua mulher Noemi. E os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Morreram Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela só com seus 2 filhos, que se casaram com mulheres moabitas, eram mulheres estrangeiras. O nome de uma era Orfa e da outra Ruth, quando já fazia quase 10 anos que moravam ali. Morreram também Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos, de seu marido. Então levantou-se Noemi e com suas noras para partir do país de Moabe, porque ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento, pelo que saiu do lugar onde estava e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá. E aqui tem uma conversa que ela diz para as suas 2 noras: voltem para a casa de vocês, não me acompanhem, porque eu não tenho mais como ter filhos para casar com vocês. Eu já sou velha e mesmo assim vocês não vão esperar até que eles cresçam. E chega esse tempo. Então, lá no 14, elas vão pular aqui um pouco para não se estender muito. Pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu da sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei. Eu e ali serei sepultada. Morrerei eu e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti.
Ruth estava aqui determinada a seguir Noemi, a sua sogra, né? Então, já passado um pouco aqui dessa história, a terra de Israel, lá de Judá, propriamente dito, ali a região de Judá, que é a região sul de Israel, onde moravam os judeus e tinha outras 2 tribos lá, metade de 2 tribos moravam lá. E desde Efraim, né, inclusive, que eles eram efrateus. E teve fome na terra, né? Teve fome lá, porque essa fome pode ter sido gerada pelos os inimigos que atacavam a terra de Israel. Deus, quando o povo se esquecia do Senhor, se afastava do Senhor, então Deus levantava os povos vizinhos lá para poder atacar a nação de Israel, para dar um castigo, uma disciplina no seu povo. E aí o povo clamava ao Senhor e o Senhor levantava um juiz, um libertador, que ia ajudar o povo a se livrar daqueles povos inimigos. Então, pode ser que esse tempo de fome aqui pode ter acontecido durante um desses períodos, desses intervalos aí que o povo estava distante do Senhor. E aí, esse homem aqui, Elimeleque, ele decidiu ir para Moabe, para uma região dos inimigos deles. Mas certamente nesse tempo estava em paz. Eu não sei se, não tenho certeza, a Bíblia não diz que ele foi na direção de Deus. Pode não ter sido na direção de Deus, mas Deus pode ter tido um propósito também, ter levado eles até ali. Algo que Deus fez aqui que transformou em bênção na vida de Noemi. Porém, seu marido morreu, não houve bênção ali de vida para ele e nem para os seus 2 filhos. E ela ficou desamparada depois de 10 anos naquela terra. 10 anos que ela estava morando ali. Com certeza Noemi foi porque ela era submissa ao seu esposo, né? Mas uma coisa Noemi não deixou de fazer, que era temer ao Senhor. Nós vemos isso por causa da vida de Ruth, pela escolha de Ruth em seguir o mesmo Deus. Então, ela via algo diferente. E Noemi, com certeza, depois de ter perdido seus 2 filhos, né? As mães aqui é que vão entender melhor. Quando os filhos vão se casar ou quando vão para muito longe, né? Tem que acordar tem que cortar o cordão umbilical. Então, para as mães é difícil. Eu não sei se é mais difícil quando o homem sai. E para os pais, a gente sabe que é a filha, né? Quase não deixa a gente na esquina, que morre de medo da gente não voltar. É brincadeira à parte. Mas aquela mulher, com certeza, ela passa uma dor muito grande, porque ela já havia perdido seu marido e agora quem poderia consolar o coração dela? Seus filhos, mas também foram tirados. Então ela teve ali uma grande perda. Só que quando chegou a ela aquela notícia de que o país dela, né, a terra dela, Deus havia ouvido lá o clamor do seu povo e ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Quando ela recebeu aquela notícia, ela não ficou mais naquele lugar. E aí, ela se levantou com as suas noras. E no 7 ela diz, pelo que saiu do lugar onde estava. Ela não ficou naquele lugar onde ela teve suas perdas, que com certeza ela passou muitos dias. A gente não sabe com detalhe o tempo que ela passou ali de luto ainda, pelos seus filhos, por toda a sua família. A gente não sabe. Mas uma decisão ela tomou quando ela ouviu aquela boa notícia. A boa notícia de que o Senhor havia ajudado o seu povo. Ela não ficou naquele lugar parada, nem se lamentando e chorando. Ela tomou uma decisão. Ela tomou uma atitude de sair daquele lugar. Porque ela sabia que a bênção do Senhor não estava ali para a vida dela. Amém? E havia promessas
para todo o povo de Israel, para a terra dela. Ela cria nessas promessas. E nós vamos já chegar lá. Então ela foi para esse lugar, né? Ali aquela mensagem de Deus para a vida dela. E aqui uma mensagem também para a nossa vida que eu vejo é que a gente não pode ficar parada no nosso lugar de dor, no nosso lugar de sofrimento, porque vão acontecer momentos difíceis, não vão? Nós passamos por situações, por tribulações, por coisas que querem nos fazer parar, nos desanimar. E o inimigo mesmo, ele se levanta com seus ataques, querendo nos parar. Mas nós não podemos ficar nesse lugar de dor. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor, aquele que é o Deus de toda a esperança, o Deus de toda consolação. Amém? É isso que está lá em 1 Coríntios, ele fala sobre isso. 1 Coríntios não é Romanos também. Romanos 15, 13 fala: ora, o Deus de esperança vos encha de toda a alegria e paz na vossa crença, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, eu creio que Noemi, mesmo sentindo aquela amargura no seu coração, aquela mensagem trouxe esperança para o coração dela. E ela, onde ela não tinha força, ela tirou força para se posicionar. Isso é fé. Quando a gente se posiciona acima das nossas circunstâncias, acima daquilo que eu posso estar sentindo, né? Porque Deus, ele transforma qualquer dor, qualquer sofrimento. Existe um propósito. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. E o Senhor, ele não é um Deus que nos quer fazer mal. Ele não nos faz mal, mas ele é bom, né? Então, às vezes, as circunstâncias vão nos ajudar a se voltar para o Senhor, como a gente deve se voltar, render o nosso coração a Ele, vai nos levar para um propósito de Deus, pelo qual Ele quer fazer na nossa vida, algo que Ele quer construir em nossa vida. Então, nós precisamos entender isso, trazer à memória quem o nosso Deus é. O Deus, ela com certeza Noemi tinha todas as promessas do Senhor. Ela sabia quem era o Deus dela, o Deus Todo-Poderoso, que abriu o mar vermelho, que destruiu todos os inimigos do seu povo, o Deus que opera milagres e maravilhas. Noemi, ela carregava essa fé. E nós também carregamos essa fé, nós conhecemos por meio da palavra. Mas por que a gente se sente tão fraco, às vezes, no meio das situações? Porque a gente não tem trazido essa palavra para a nossa vida, a gente não tem mergulhado nela. E, às vezes, sem força, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Nós precisamos trazer a fé, a existência, aquilo que não existe, como se já existisse. Essa é a fé. Amém? Então, Noemi foi essa mulher de fé, que ela se levantou no meio do seu luto para ir para a terra do seu Deus, do lugar onde ela não deveria ter saído. Mas existe um propósito, porque nós vemos aqui a vida de Ruth, como a vida de Ruth foi impactada por causa da fé, do exemplo de Noemi, porque esse posicionamento dela não vem à toa. E quando Noemi falou, volte para ver se vocês encontrou outros maridos para vocês, né, que vocês casem de novo. Ela disse assim, o Senhor vos dê que acheis descanso cada um em casa de outro marido. E a gente vê que Ruth não estava nem preocupada em querer outro marido. Mas o coração dela estava ali junto com Noemi. Se apegou a ela. E aí a gente sabe, né? Depois da recompensa que veio do Senhor sobre a vida de Ruth. Mas a gente vê que a vida de Noemi, sendo um instrumento, sendo um canal de Deus, um canal de bênção para a vida dessa mulher.
essa mulher que era uma moabita, era uma estrangeira, né? Então os povos estrangeiros, eles não conheciam o Senhor, eles não adoravam o Senhor porque eles não conheciam a Deus. Eles ouviam falar, sim, eles sabiam dos atos poderosos de Deus, assim como Raabe contou lá para os espias. Nós já sabemos o que é que o seu Deus está fazendo aí. Então tá todo mundo aqui com medo, se preocupe não. Então a terra, os povos se estremeciam diante do Deus de Israel. Mas quando o povo se enganava mesmo na cegueira, meu Deus, que ficavam tão fracos que os inimigos venciam eles. Mas Ruth aqui, já ouvindo, querendo conhecer mais, ela disse, não, eu vou te seguir. Eu vou seguir você. E o seu povo vai ser o meu povo, e o seu Deus será o teu Deus. E Deus havia dado uma ordem lá para Moisés, desde Moisés, para não desprezar os estrangeiros, aqueles que queriam fazer parte, habitar junto com o povo. Eles não deveriam ser desprezados. Aí, assim, porque o propósito de Deus é alcançar o coração de todo homem, toda mulher, de todos os povos. Então, que nós também venhamos reconhecer aqueles que estão ao nosso lado, que podem ser estrangeiros ainda, não conhecer ao Senhor. Mas existe um propósito pelo qual eu estou perto daquela pessoa. Não é para eu ser levada por ela e fazer o que ela faz. Mas é para aquela pessoa conhecer quem é o Deus que eu sigo. Amém? E as mães têm um grande papel, têm um papel excelente nisso. Porque vocês têm os filhos, né? Aquelas que ainda têm os filhos pequenininhos, mas os que ainda já são crescidos, a gente precisa continuar aprendendo com elas, com essas mães que servem ao Senhor, que levam o exemplo de Deus. Eu vou ler rapidinho aqui, que o tempo passa tão rápido e eu falo demais. Mas, só para deixar aqui o que Paulo recomendou a Tito sobre as mulheres, Tito capítulo 2, 3 fala, as mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Então poderá ensinar as mulheres mais novas a amar seus maridos e filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, submissas aos seus maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Essa orientação para as mulheres mais idosas, né? Mais experientes. Mas você que já é mãe, você que já tem uma idade adulta, tem responsabilidade, mesmo sem eu ser casada, eu preciso ser um exemplo para as mais novas. Um modelo de Cristo. E os homens também. Vocês não fogem desse papel de ser modelo de Cristo. Por quê? Eu vou ler aqui. Lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 2. Espera aí que eu anotei. Capítulo 2, versículo 21. Vai falar assim. Para isso fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então nós fomos chamados para seguir os passos de Jesus. Ele nos deixou o exemplo para seguirmos os passos dele. E seguindo o passo de Jesus, seguindo o exemplo que Jesus nos deixou, de fé, de humildade, de mansidão, de domínio próprio, de amor, do verdadeiro amor, nós precisamos ser um exemplo para aqueles que estão ao nosso redor, né? E essas mulheres, como Paulo menciona para Tito, essas mulheres honestas, submissas aos seus maridos, boas donas de casa, que têm prazer de cuidar ali da sua casa, do seu lar, não só das coisas materiais, mas ter um ambiente de acolher sua família, serem honestas, bondosas, submissas, todas essas virtudes, eu creio, estava ali na vida de Noemi. E Ruth pode aprender com ela, porque quando chegou a época de Ruth chegar ali naquela terra e para o campo de Boaz, e aí Noemi soube
que Boaz era um parente próximo dela. Aí Noemi logo orientou a Ruth como ela deveria se comportar ali, porque ele poderia ser um resgatador, né, da família dela. E para quem sabe a história já conhece, né? No povo de Israel, a gente sabe, por exemplo, de Judá, quando os filhos dele morriam, então Tamar ficou sem ter descendente do primeiro filho de Judá. Aí o que acontecia? O irmão dele tinha que casar com ela, porque deveria deixar uma descendência. Então, assim, como Noemi não tinha mais marido nem filhos para dar continuidade à descendência, mas ela tinha uma filha ali, que era Ruth. E ela tinha uns parentes ali que poderiam assumir essa posição de ser o resgatador, né, de comprar as terras que pertenciam ao esposo de Noemi e também ser o provedor da família. Mas a sorte caiu para a vida de Ruth, né? A bênção aqui maior veio para a vida de Ruth. Ela foi graciada pelo Senhor. Ela achou graças não só aos olhos do Senhor, mas também aos olhos de Boaz, que com certeza deve ter achado ela muito bonita, além de ser muito esforçada. Então a gente vê em tudo a vida de Ruth tomando um exemplo da vida de Noemi, na forma de submissão, toda a orientação que Noemi passou para ela, né? E esse conselho vai para os mais jovens. Não é porque a gente vai tendo idade que a gente vai desprezar os conselhos dos mais velhos, porque na multidão de conselhos há sabedoria, como diz lá em Provérbios, eu no seu capítulo decorado, mas nós precisamos nos aconselhar com pessoas que servem ao Senhor, ouvir essas pessoas, ter a humildade de querer aprender com elas, porque elas têm experiências com Deus. E quando Ruth se apresenta ali para Boaz, que ele realmente decide ser o resgatador daquela família, ser o provedor, ali vamos pular lá para o capítulo 4. Boaz casa-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Então, ele teve um filho, né? Teve relações sexuais com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. As mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem resgatador, e seja famoso em Israel o nome dele. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora, que te ama e que é melhor do que 7 filhos, o deu à luz. Então Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. As mulheres que moravam ali disseram: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi, né? E aqui está o grande propósito de Deus ali, em ter usado a vida de Noemi para ir para a guerra de Moabe, né? Na verdade, Deus usou a vida de Noemi para resgatar a vida de Ruth ali, e Deus cumpriu o propósito que tinha na vida de Ruth. Porque Ruth fez parte da linhagem de Jesus, uma estrangeira. E eu vou lá para Coríntios, que eu me lembrei logo desse texto. Deus, ele escolhe as coisas loucas deste mundo, as coisas desprezíveis, aqueles que não são, que nada tem. O que era uma mulher moabita, o que era uma prostituta lá de Jericó, para entrar na linhagem real, e não só a linhagem real aqui da terra, mas a linhagem real eterna, que é do nosso Senhor Jesus Cristo. O que eram essas mulheres? Elas foram apenas ali, disponíveis, porque elas creram, elas abraçaram ali, elas creram no Deus de Israel,
O nosso Deus, o único Deus, vivo e verdadeiro. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 27, fala: Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante Ele. Porque toda glória pertence ao Senhor. Toda glória pertence ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Então, meu irmão, eu vejo uma palavra de consolação aqui sobre a vida de Noemi. Você está passando dias difíceis, você está passando por momentos de dor, de luta. Deus, Ele quer gerar algo novo. Algo novo. Sabe por quê? Noemi falou assim, no versículo 21. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez voltar. Só que quando Deus quer fazer algo novo, o velho tem que sair. O velho tem que sair. E a gente vê essa palavra, Jesus falando, que eu vou lá em Mateus 9, versículo 16, que diz: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rompe a roupa e faz-se maior o rasgo. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derramam-se os vinhos e os odres se estragam, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então, o novo que Deus queria fazer na vida de Noemi e através da vida dela, deveria vir quando o velho saísse. E assim na nossa vida também. Às vezes as coisas velhas da nossa vida são os apegos que a gente pode ter, as coisas dessa vida, as coisas passageiras. Pode ser uma casa, pode ser família. O que está prendendo o nosso coração aqui na terra, que Deus não possa agir, que a gente não possa liberar para Deus derramar algo novo. E muitas vezes é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo. São coisas que tentam nos prender. E às vezes a gente não entende por que tem que passar por isso. É para você se desprender de tudo aquilo que te atrapalha, de todo o embaraço. Noemi teve que deixar para trás aquela terra. Em Hebreus 12 fala sobre isso. Para a gente deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, qual é o embaraço da nossa vida? O que é que tem nos embaraçado? Qual é o pecado que tem nos prendido? Nós precisamos reconhecer. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, tu sonda e conhece meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Porque eu só vou experimentar o novo, o vinho novo de Deus, quando eu estiver vazia de mim mesma, da minha vontade. Da minha vontade. Não que eu vou chegar no estado de perfeição aqui na terra, porque o apóstolo Paulo falou sobre isso, lá em Filipenses 3:12. Não que eu já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo. Irmãos, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E se alguém está em Cristo, é o quê? É nova criatura se nós estamos em Cristo. É como fala lá em 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, elas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E pode ser que sim, eu já sou uma nova criatura. E o vinho já fermentou bastante. O odre pode estar querendo se romper, mas ele pode passar por um processo
Deus quer trazer sempre algo novo sobre a nossa vida. Amém? Ele nos chamou para andarmos em novidade de vida. E quando eu vejo Noemi saindo daquela terra, irmãos, nós pensarmos assim, eu sou estrangeiro, nós somos estrangeiros nesse mundo. Não é verdade? Nós passamos dores, sofrimentos, sim, mas nós não podemos ficar presos a isso aqui. Porque a nossa pátria, a nossa morada é lá no céu. E a gente precisa nos revigorar no Senhor, trazer a palavra dele todos os dias. Todos os dias a gente precisa declarar quem o Senhor é, quem nós somos e nós pertencemos a Ele. E o salmista fala no capítulo 16, o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o que garante o meu futuro. Amém? Então não fica preocupado, o Senhor estava ali cuidando de Noemi, da história dela, da vida dela. Ela não estava entendendo. Como uma história muito conhecida de um tapeceiro, de um artista, que ele costura lá em cima. Quem vê por baixo só vê linhas entranhadas, né? Como é o nome dessa arte? Alguém sabe? Tapeceiro, né? Alguma coisa assim. Desculpa aí, gente. Mas, quando ele está ali costurando em cima, embaixo as linhas, ninguém entende o que está acontecendo. Mas ele que está lá sabe qual é o desenho que ele está fazendo assim, é o nosso Deus. Ele já escreveu a nossa história, a palavra de Deus diz: tens todos os meus dias escritos no teu livro. No teu livro foram escritos todos os meus dias. Nós precisamos confiar no nosso Deus, que é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. É Ele que nos resgata, é Ele que nos restaura ali do momento da dor, do momento da angústia, da tribulação. Mas nós precisamos confiar e tomar essa atitude de fé, de se posicionar para nos voltarmos para Ele. Porque é esse o propósito, nosso coração precisa se voltar para Ele todos os dias. Nós não podemos nos embaraçar com as coisas da vida, com as distrações. E essa é a vida do crente, é a nossa corrida de fé, que nós precisamos correr para o alvo, que é o Senhor Jesus, para a vida eterna, que não começa só quando a gente chegar lá no céu, quando a gente tomar posse, mas já começa aqui, porque Ele está aqui, amém? Ele nos enviou o Consolador, o Espírito Santo, que vai nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor falou, que vai nos dirigir, nos direcionar a toda a verdade. Mas nós precisamos estar sensíveis à sua voz, à sua orientação e reconhecer o seu cuidado, o seu amor, a sua graça, as suas promessas que são verdadeiras e fiéis. O nosso Deus, Ele não muda. Amém? O nosso Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, foi essa mensagem que eu estava recebendo no meu coração, né? E eu creio que o Senhor possa ter falado também com os nossos irmãos. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de cada mãe, guerreira do Senhor, né? Que vocês sejam fortalecidas na graça, no poder dele. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.